Olá, ouvinte da Santa Gloriosa Palavra do Senhor. Mais um dia estamos aqui para vos falar essa palavra tão maravilhosa. A única palavra que nos alimenta é a palavra de nosso amado e Salvador Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Uma palavra que nos alimenta nosso corpo espiritual. Porque o nosso corpo material ele depende do alimento terreno para sustentar, mas o nosso corpo espiritual, ele depende do alimento espiritual. O alimento espiritual é a Bíblia, é a palavra de nosso amado Salvador, porque nós somos divididos em três: corpo, alma e espírito. E o espírito que habita em nós, ele se alimenta da palavra do Senhor. Então procura, meu amado ouvinte, leia a palavra, leia essa Bíblia, leia a palavra do Senhor, que a Bíblia é sagrada. Vou ler para a nossa meditação, Salmo 23. Salmo 23. Que o título da leitura, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todo de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vê que palavra tão maravilhosa. Havendo paz e dificuldade em nossa vida, mas o Senhor está conosco. Momento difícil da nossa vida que nós passamos. Momentos que é só para o nosso Deus nos ajudar. Porque tem momento nessa vida que muitas vezes o dinheiro não pode nos ajudar. Nenhum amigo. Tem momento que é só Deus para nos dar graça, nos dar força nesta caminhada. E o que ele nos promete também é uma cidade tão maravilhosa que é a Nova Jerusalém. E para chegar nessa cidade é só por Jesus. Só ele que conduz a vida eterna, que dá a salvação, é só Jesus. Só ele para levar nessa cidade. E não há outro Salvador que pode salvar o homem a não ser Jesus. Então procura, meu amigo, quanto antes entregar a sua vida, aceitar Jesus como Salvador, porque os sinais da sua volta estão aí. A Bíblia se cumprindo dia a dia, a Sagrada Escritura. E qual é os sinais que Jesus deixou para nós, que a sua volta está aproximando? Pode ver hoje terremoto, catástrofe, a fome assolando a humanidade. Hoje, a pessoa perdendo o amor próprio, não ama a si mesmo, perdendo o amor. É o sinal da volta ao nosso amado Jesus. Vê o que está acontecendo hoje no mundo, você pode ver. Isso é o cumprimento bíblico. É a Bíblia falando da sua volta. O mais importante é aceitar Ele como Salvador e entregar sua vida para Ele. E estar preparado para duas coisas. A morte, ela pode vir nos buscar também. A hora da morte, ninguém sabe a hora que a morte vai vir. Mas feliz daquele que abre o seu coração, aceita Ele como Salvador e procura obedecer a Ele, que é andar segundo a tua santa gloriosa palavra. Porque a Bíblia Sagrada, ela mostra dois caminhos. Ela mostra o céu e o inferno. A escolha é de cada um.
Porque Deus é livre-arbítrio, o direito da pessoa quer escolher. Mas triste daquele que não aceitar Jesus como Salvador. Sem Jesus, o que espera a condenação eterna, que é o inferno. Aonde o fogo não apaga, o bicho não morre. Mas o próprio Jesus, ele não quer que ninguém vá para lá. Mas a escolha de cada um. Porque Jesus, ele falou mais do inferno. Ele alertou sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu, do que a nova Jerusalém. Porque triste daquele que for para esse lugar, ali será condenação eterna. Porque o inferno foi preparado o adversário das nossas almas, que se rebeliou contra Deus. Foi preparado para ele e seus anjos. Mas lá também vai ser lançado ali no fogo do inferno todos aqueles que esqueceram desse Deus tão maravilhoso, que o desprezaram, que não aceitaram ele como Salvador. E também a todos aqueles que não obedeceram a tua santa, gloriosa palavra. Porque a Bíblia é o manual. A Bíblia que nos ensina como andar na presença desse Deus tão maravilhoso. Porque a Bíblia ela mostra duas coisas, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor. E também nosso amado, ele não habita num templo impuro. Qual é o templo de Deus? É o nosso corpo. Nosso corpo que é o templo do nosso amado e Salvador. E também nessa caminhada, ele nos prometeu batizar com o Espírito Santo. Porque nessa caminhada, se nós for andar sozinho, nós não conseguimos. Mas ele prometeu o Espírito Santo, que é batizar com o Espírito Santo, que é esse reforço. Então busca o batismo com o Espírito Santo na hora da oração, porque a oração é a chave de todas as coisas. Pede para ele batizar você com o Espírito Santo. E ele vai dar esse reforço, que é o Espírito Santo. Porque as pessoas às vezes acham que é difícil caminhar, servir esse Deus. Mas para aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, a caminhada se torna fácil. Para aquele que não conforta, porque às vezes ele passa luta nessa vida, dificuldade. Mas o importante é não desistir. E você colocar que o objetivo é entrar na Nova Jerusalém, nessa cidade tão maravilhosa. E o Espírito Santo nos ajuda, porque tem momento em nossa vida que é só nosso Deus mesmo. Tem momento que nós passamos aqui neste mundo, que é só Ele para nos ajudar, nos dar força. Então procura, meu amado ouvinte, entregar sua vida para Jesus, aceitar-lhe como Salvador. E não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de examinar as Escrituras. Se você tem uma Bíblia no lar, leia ela. Medita nessa palavra tão maravilhosa. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê a Bíblia, você vai aprender como servir esse Deus tão maravilhoso. Porque a Bíblia é um manual. Que Deus te abençoe neste dia, poderosamente você e sua família. Então procura meditar nesta palavra tão gloriosa que é a Bíblia. E aceita Jesus como Salvador o quanto antes. Abre o teu coração, aceita Ele como Salvador. Que Deus te abençoe neste dia, meu amigo, ouvinte desta palavra tão maravilhosa. Que Deus te dê um dia de paz, que dê força também para você. Você está passando dificuldade na vida, alguma coisa, não desista. Não desanime. Pede para esse Deus que Ele te ajuda. Pede para Ele. Explica para Ele o que está se passando em sua vida, porque a oração é falar com Deus. A oração é nós expressar o que está passando conosco, falar com Ele. Que Deus te abençoe neste dia, meu amado, querido ouvinte, você e toda a sua família.